Olha aí, meu amigo, finalmente saiu o índice, o IPCA de fevereiro, o índice oficial de inflação do governo, disponibilizado pelo IBGE, lá do Márcio Postman. Pois é, e meu amigo, foi um desastre completo, como era previsto, mas a gente não sabia o tamanho do problema. 1,31% de alta é impressionante. Isso é um descalabro completo que mostra o quão desequilibrada está a economia brasileira sob a batuta do maestro Lula, o maestro desafinado, com seu inseparável ajudante, tão incompetente quanto Fernando Haddad. É o maior índice para o mês de fevereiro em 22 anos, desde 2003. Fevereiro de 2003, nós não temos um índice tão ruim assim. Diga-se de passagem, lá no início do primeiro mandato do Lula. Só o Lula para conseguir se superar mesmo. É impressionante o nível de desarranjo econômico em algo que eleva o índice anualizado para 5,06%, muito acima do teto da meta, e o que nos indica que sim, vamos continuar com uma taxa Selic elevada ainda por um bom tempo. Então vamos dar uma olhada nesse número aqui, ver as repercussões disso de forma geral, o que puxou esse índice para cima e conversar. Será que ele não pode ser pior do que isso, na verdade? São dados do IBGE, não é mesmo? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, já estava prevista a divulgação do IPCA para hoje, dia 12 de março, dia que eu estou gravando este vídeo, logo na parte da manhã. Então o IBGE divulgou esse dado desastroso. E vamos fazer logo o disclaimer a respeito dos dados do IBGE. Você sabe, se você me acompanha há algum tempo aqui no canal, que eu prefiro muito mais os dados da Fundação Getúlio Vargas, os dados lá do IGPM, IGPDI, enfim, os índices gerais de preço que são disponibilizados pela Fundação Getúlio Vargas. E o IGPDI, que é do mês fechado, né, de fevereiro, ficou abaixo do que isso aqui, inclusive. Por que ficou abaixo? Porque o mês de janeiro não foi tão maceteado quanto foi o mês de janeiro aqui do IBGE. É claro, isso aqui é a variação de preços, né, um índice geral de preços, uma cesta de preços de um mês para o outro. Então, no mês de janeiro, o índice foi de 0,16%, que caramba, ninguém acreditou nisso aqui. Ninguém levou a sério esse índice. É óbvio que ele iria disparar bastante, porque tudo que foi maceteado lá em janeiro iria acabar repercutindo bastante agora. Por exemplo, principal fator nesse sentido, o fim do bônus de Itaipu, conforme já estava previsto, né? E aqui eu faço logo uma consideração. Infelizmente eu não vou saber falar qual foi o instituto, a empresa que fez uma previsão sobre o IPCA, mas eu fiz um vídeo aqui na época, em janeiro, se eu não me engano, ou no começo de fevereiro, aliás, falando dessa previsão de que estava previsto um índice IPCA na faixa disso aqui mesmo, acho que era 1,34 que eles previram, e os caras acertam mesmo. É impressionante a leitura que eles fazem do mercado. Cravaram nisso, eu achei exageradíssimo na época. Eu falei, se acontecer isso vai ser uma hecatombe. E aconteceu. Olha aí, meu amigo, o dado que nós temos, o número que nós temos aqui. Então, na comparação com o IPCA e os índices da Fundação Getúlio Vargas, a coisa fica mais clara, a discrepância, numa análise de longo prazo. Então, enquanto que o índice anualizado do IPCA chega a 5,06%, lá no IGP, no caso o IGPDI, que eu fiz a análise mais recente, esse índice está chegando a 9%, que é muito mais realista, muito mais próximo da realidade, embora eu considere baixo ainda. Para mim, a realidade é ainda pior. Vamos olhar os dados do mês, então, depois a gente passa para a inflação anualizada. O principal ponto aqui, realmente, é a alta da energia elétrica, né? É o principal fator, realmente, o que pesou mais. Só o bônus de Itaipu, o fim do bônus de Itaipu, no caso, né, representou um avanço de 16,8%. Representa 0,56 pontos do índice percentual, ou seja, quase a metade do índice todo de inflação se deve só à energia elétrica,
que é, inclusive, aqui uma reversão total da queda que aconteceu em janeiro com o encarecimento, né? Porque em janeiro caiu 14,21%, agora subiu 16,8%. No frigir dos ovos, houve um aumento sim de dezembro para cá no preço da tarifa de energia elétrica. Mas não foi só isso. Isso aqui é metade do índice. Se tirasse, o índice continuaria muito alto ainda. O índice mensal, para ficar no centro da meta da inflação, tem que ficar abaixo de 0,3% ao mês. Né? Para ficar dentro ali do limite máximo tolerável, tem que ficar um pouco abaixo de 0,4%. E olha, se você tirasse isso daqui, ficaria aí 0,65%. Tá ruim ainda, mesmo se você tirar o aumento da tarifa de energia elétrica, se você desconsiderar isso tudo de forma geral. Mas o principal fator aqui realmente, né, a principal alta em fevereiro, fora essa questão aí da energia elétrica e tudo mais, é a habitação, né? Aqui é a maior alta, um impacto muito grande, né? Que o impacto de 0,65% de maneira geral, né? É o grupo principal, um grupo que agrega vários fatores, como o fator aqui da energia elétrica, mas você tem alimentação também com uma alta considerável, né? Alimentação e bebidas aparece aqui com uma alta considerável, que representa 0,15 pontos percentuais direto no índice que a gente considera aqui o índice IPCA. É uma alta muito grande. E é interessante porque no mês de janeiro isso aumentou também esse grupo. Só que o índice geral ficou baixo por causa do bônus de Itaipu. Então veja como o preço dos alimentos está subindo mês a mês. Com ou sem bônus de Itaipu, o preço dos alimentos segue em alta considerável. Eles falam aqui que é uma desaceleração em relação a janeiro. Meu amigo, tá subindo pra caramba. Não dá para ficar subindo percentualmente pra caramba todo mês. Tem que ter ali algum grau de reajuste. Teve, obviamente, também previsto, já tinha falado sobre isso, o gasto com transportes, com os combustíveis principalmente. A alta considerável que teve, enfim, são muitos fatores que aconteceram num momento muito ruim. Acabaram se somando e trouxeram um índice, meu amigo, que se aproxima de um índice argentino. Eu não sei qual que é a inflação alta de preços, né? Lembrando que isso aqui a gente está falando de índice de alta de preços. Não sei qual é a inflação da Argentina para fevereiro, não achei esse número hoje, provavelmente não foi divulgado ainda, mas deve ser divulgado nos próximos dias. Em janeiro, o índice foi de 2,2%, se eu não me engano. Agora, se o índice de fevereiro vier abaixo disso, abaixo de 2%, digamos, 1,9%, vai ficar bem parecido com o índice brasileiro. E aí eu te pergunto, será que nós já viramos a Argentina e apenas não sentimos isso? Falta muito para afirmar. Agora, a verdade é que a inflação anualizada disparou de uma forma assim absurda, meu amigo. Olha o patamar em que nós estamos, olha esse gráfico, né? As barras, olha a diferença de todo o restante. E principalmente, considere aqui essa linha azul como sendo o teto da meta, os 4,5%. Nós estamos efetivamente, aqui passou um pouquinho, não aparece, mas de outubro passou um pouquinho do teto da meta, né? Veja aqui que nós estamos já há 6 meses acima do teto da meta de inflação. É um descontrole, não tem como tratar isso de outra forma. 6 meses superando o teto da meta é uma coisa assustadora e não tem previsão de melhora para isso. Por quê? Aqui você tem o gráfico anualizado, né? Então, veja que o que piorou muito foi a saída do mês de fevereiro, que estava bastante controladinho aqui, pequenininho, para entrar essa estrovenga que foi medida agora de 1,31%. E esse valor alto vai ficar dentro dessa taxa aqui por um ano ainda. Então vai subir todo o restante, vai manter essa taxa elevada por muito tempo. Pense que só isso aqui representa quase a metade da inflação, do centro da inflação da meta, que é 3%. Então, veja que o mês de fevereiro escangalhou tudo nesse índice, sem sombra de dúvidas. Aí, na próxima leitura, este mês de março, que aliás, na leitura, fizeram errado, porque não é daqui. Aliás, está certo, né? 0,83 que saiu para entrar 0,31. Agora, março vai ser esse valor pequenininho controlado aqui, que vai sair para dar entrada para um outro patamar. Qual que vai ser? Vai ser menor do que isso? Vai ser deflacionário? Acho pouco provável. Então, se houver aqui algo pior ainda do que isso,
esse 5,06 vai continuar subindo indefinidamente, já está muito fora da margem de tolerância. Enfim, é um desarranjo econômico completo que tem como grande culpado o governo Lula, sem sombra de dúvidas, e não há no horizonte próximo, no curto prazo, nenhuma indicação de que isso vá melhorar. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.